amados irmãos e irmãs, que alegria imensa, né? Ter cada um aqui presente para o nosso estudo bíblico de hoje. É realmente um privilégio a gente poder se reunir de novo, assim, em torno da palavra, prontos para aprender, para crescer juntos. Sejam muito bem-vindos. Que bom mesmo estarmos juntos. Sempre gera aquela expectativa boa no coração, né? Abrir as Escrituras, sabendo que Deus tem algo para nos falar. Com certeza. Hoje o nosso foco vai ser um capítulo, olha, denso e muito humano, lá de Gênesis, capítulo 16. Só para a gente se situar rapidinho, Deus tinha feito aquela promessa enorme para Abrão, lembra? Pai de uma grande nação, descendência incontável. Exato. Só que os anos passavam, né? O texto até faz questão de dizer, 10 anos já em Canaã. E Sarai, a esposa dele, continuava estéril. A promessa parecia cada vez mais longe da realidade deles, né? Pois é. E é justamente nesse caldeirão de esperança adiada, de angústia, talvez até um pouco de dúvida, que a história de Gênesis 16 começa. Uma passagem que escancara, assim, as complexidades dos relacionamentos, né? A dor que é esperar, a intervenção surpreendente de Deus em lugares que a gente nem imagina e, olha, de forma muito clara, as consequências das nossas escolhas. Aquelas vezes que a gente tenta, digamos, ajudar a Deus, sabe? Exatamente isso. Então o convite está feito, abram suas Bíblias aí em Gênesis 16, peguem o caderno, preparem o coração, vamos juntos mergulhar nessa história tão rica de Sarai, de Agar, do nascimento de Ismael, buscando entender o que o Senhor quer nos ensinar com ela hoje. Vamos lá, começando pelos versículos 1 a 3. A palavra diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tinha ela uma serva egípcia chamada Agar. Disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. Certo, vamos parar um pouco aqui nessa primeira cena. A iniciativa é da Sarai, dá para sentir o peso da dor dela, da frustração. O Senhor me tem impedido, ela diz. É forte isso, né? Mistura fé na soberania de Deus com uma interpretação talvez um pouco amarga dessa soberania, e aí vem a proposta. Sim, e aqui é crucial a gente entender o contexto cultural da época. Lá no Antigo Oriente Próximo, Mesopotâmia, de onde Abrão veio, existiam práticas sociais, até legais, que permitiam isso, uma esposa estéril oferecer a serva dela para o marido para gerar um herdeiro. Ah, entendi. E esse filho seria considerado legalmente filho da esposa principal. Não era o plano A de Deus para o casamento, lá da criação, né? Mas era uma realidade cultural. Um plano B, vamos dizer, aceito socialmente para lidar com a esterilidade, que era vista como uma desonra muito grande. E essa proposta da Sarai, o que ela mostra do coração dela ali? A gente vê o desespero, né? 10 anos esperando, a tentativa de achar uma solução humana, quase como se dissesse, bom, se Deus não fez, eu preciso fazer. Isso. Uma tentativa de controlar a situação, de garantir a promessa, mesmo que por um caminho que não era o ideal. É uma mistura, né? Fé na promessa, mas talvez falta de fé no tempo e no jeito de Deus agir. Sem dúvida. E a reação do Abrão também chama atenção. O texto é simples. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Ou seja, ouviu e concordou. Parece bem passivo para quem recebeu a promessa direto de Deus, né? Muito passivo. A gente não vê ele consultando a Deus, não vê ele questionando, ele só aceita a solução humana que a esposa deu. Talvez por amor a ela, pela própria ansiedade dele também, ou por não ter recebido uma instrução clara de como Deus faria, né? Isso já traz uma primeira reflexão importante para nós, não acham? Quantas vezes na nossa vida a demora de Deus para agir nos leva a criar os nossos planos B? Pois é, quando a coisa aperta, quando parece que a promessa foi esquecida, a gente é tentado usar os meios disponíveis, mesmo sabendo que não são bem o ideal de Deus, para conseguir o que a gente quer,
ou o que a gente acha que Deus prometeu. A paciência, a confiança radical no tempo e no jeito de Deus. São lições difíceis. E Gênesis 16 já começa nos confrontando com isso. E como quase sempre acontece com essas soluções humanas para questões espirituais, né? As complicações chegam rápido. Vamos para os versículos 4 a 6. Abrão tem relações com Agar, ela engravida, pronto. A dinâmica na casa muda completamente. O versículo 4 é chave. Ele coabitou com Agar e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Nossa, que virada, hein? A serva, que antes era, sem status, agora carrega o filho do patrão. E a reação dela? Desprezo pela senhora. O orgulho parece que toma conta. Exatamente. Aquela que era estéril, agora é vista como inferior pela que ficou fértil. É um retrato muito, muito cru da nossa natureza humana ferida. E o orgulho da Agar, que talvez se sentiu mais importante, fere a Sarai profundamente. E a reação da Sarai é de dor, de raiva e de acusação. Ela vai até Abrão e diz lá no versículo 5: Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres, ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. O Senhor julgue entre mim e ti. Interessante essa transferência de culpa, A ideia foi da Sarai, ela propôs o plano, mas agora que deu ruim, ela joga a culpa no Abrão. A afronta é sua. Chega a pedir o julgamento de Deus sobre ele. E como Abrão reage dessa vez? De novo, de forma bem passiva. Até omissa, eu diria. Ele responde para Sarai no versículo 6. Eis a tua serva em tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Basicamente, o problema é seu, resolve aí como você quiser. Puxa vida. Ele não assume a bronca como chefe da família. Não tenta mediar, não protege a Agar, que estava grávida dele. Ele meio que lava as mãos. E essa isenção do Abrão abre a porta para a dureza da Sarai. O texto continua. E Sarai a afligiu, e ela fugiu da sua presença. Essa palavra hebraica para afligiu é forte, viu? Indica um tratamento duro mesmo, humilhante, que tornou a vida da Agar insuportável, a ponto dela preferir o risco de fugir pelo deserto. A gente precisa lembrar da vulnerabilidade da Agar. Egípcia, estrangeira, serva, agora grávida e brigada com a senhora. É uma situação desesperadora. Fugir para o deserto, ainda mais na direção do Egito, que era a rota ali do deserto de Sur, era um risco enorme. Perigos da natureza, chance de ser capturada. Nossa Senhora! Essa primeira parte da história é um nó, De dor, orgulho ferido, culpa jogada para o outro, passividade, relacionamentos quebrados. E isso faz a gente pensar como é que a gente lida com os conflitos que aparecem nos nossos relacionamentos. Muitas vezes eles são fruto das nossas próprias escolhas, impacientes, equivocadas. É verdade. A gente reconhece a nossa parte, busca a reconciliação com humildade, ou a gente cai na amargura, no orgulho, na acusação, na omissão. As consequências de não tratar essas feridas podem ser terríveis, como a gente vê aqui com a fuga da Agar. Mas é justamente aí, nesse ponto mais baixo, nesse cenário de fuga, de desespero total, que a graça de Deus entra de um jeito surpreendente, maravilhoso. Agar está no deserto, lugar de morte, abandono. Mas ela está perto de uma fonte de água, símbolo de vida. E ali, nos versículos 7 a 14, ela tem um encontro com Deus. O anjo do Senhor a encontra. Muitos teólogos veem essa figura do anjo do Senhor no Antigo Testamento como mais que um anjo comum. Às vezes parece ser o próprio Deus se manifestando, uma teofania, talvez até Cristo antes de encarnar. Exato. E a abordagem dele é incrível, ele não chega acusando, condenando, ele dialoga. Chama ela pelo nome e pela condição, Agar, serva de Sarai, e faz duas perguntas que vão fundo. De onde vens e para onde vais? Verso 8. Perguntas essenciais, que convidam a Agar a pensar sobre quem ela é,
serva de Sarai, não dava para fugir disso, de onde ela veio, daquele conflito todo, e para onde ela estava indo, um futuro incerto. E ela responde com sinceridade: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Verso 8. A resposta dela mostra a situação, mas ainda não tem uma solução. Aí vem a instrução do anjo, que pode soar dura num primeiro momento: volta para tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Voltar para onde ela sofria, se humilhar, parece não faz sentido, né? Parece contraintuitivo. Mas essa ordem precisa ser vista dentro do plano maior de Deus ali. Não era que Deus concordava com o maltrato da Sarai, óbvio que não. Mas era, naquele momento específico, o caminho que Deus tinha para Agar. Entendi. Voltar não seria fácil, claro. Mas era ali que a próxima fase do plano de Deus para ela e para o filho ia acontecer. E essa ordem não vem sozinha, vem junto com uma promessa extraordinária. É verdade. Logo em seguida, versículos 10 e 11, o anjo diz: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: eis que concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Olha só a profundidade teológica disso. Primeiro, a promessa de descendência numerosa, parecida com a de Abrão, agora é dada para Agar e para o filho dela. Deus mostrando que o plano dele é maior do que a gente pensa. Incrível. Segundo, o nome do filho, Ismael. Em hebraico, Ishmael. Significa Deus ouve. Que nome, no pico da aflição dela, do sentimento de ser invivível, desesperada, Deus diz para Agar: eu ouvi o seu grito. Gente, isso é muito consolador. Mostra um Deus que não limita a sua atenção só para a linha principal da aliança ali com Abrão e Sarai. Ele vê e ouve o sofrimento dos marginalizados, dos estrangeiros, dos aflitos, mesmo daqueles que estão numa situação gerada por erros humanos complicados. Deus ouve a aflição de uma serva egípcia fugitiva no meio do deserto. E a promessa continua no versículo 12, descrevendo como seria Ismael e seus descendentes. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará a fronteira a todos os seus irmãos. Uma descrição meio bruta, né? Que indica um jeito indomável de conflito, mas também resistente de sobrevivência naquele ambiente difícil do deserto. É verdade. Mesmo aí está implícita a promessa de que eles vão sobreviver, ter uma identidade própria. Mas o ponto alto desse encontro, para mim, é a reação da Agar. O jeito como ela chama a Deus naquele instante. O versículo 13 é um dos mais tocantes do Antigo Testamento. Então, ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: Tu és Deus que vê. Pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Ela o chama de El Roi, o Deus que vê. Que revelação pessoal poderosa. No meio do deserto da vida dela, se sentindo talvez invisível, descartada, humilhada, Agar tem a experiência que transforma tudo. Ela foi vista por Deus. Nossa! E ela reconhece isso. Ela não só foi ouvida, Ismael, mas foi vista inteira na dor dela. Ela percebe que mesmo fugindo, ela estava sob o olhar atento, cuidadoso de Deus. E o lugar ficou marcado. Birlai Roi, poço daquele que vive e me vê. Parem para pensar nisso, irmãos e irmãs, na profundidade disso. Quantas vezes a gente se sente invisível nas nossas lutas, nas dores, nos nossos desertos particulares? Muitas vezes. Quantas vezes a gente acha que ninguém liga, que ninguém entende que estamos sozinhos? A experiência da Agar nos garante. Temos um Deus que é El Roi. Ele nos vê, ele nos conhece por dentro. E ser visto por ele muda tudo. Mesmo que a situação lá fora não mude magicamente, a Agar teve que voltar, né? A consciência de ser visto e ouvido por Deus traz uma força, uma dignidade, uma esperança que nada mais pode dar. É uma âncora para nossa alma nos momentos difíceis. Saber que aquele que vive nos vê, isso nos sustenta. E a história continua, mostrando a obediência da Agar e o cumprimento da primeira parte da promessa. Versículos 15 e 16. Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão chamou o filho que Agar lhe dera Ismael.
Era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Abrão volta, encara a situação e o filho nasce. Abrão chama ele de Ismael, Deus ouve, confirmando a palavra do anjo para Agar e reconhecendo o menino como filho dele. O nascimento acontece, mas é importante notar, o texto faz questão de registrar a idade de Abrão, 86 anos. Isso. Que esse nascimento acontece 14 anos antes do nascimento de Isaque, o filho da promessa que viria por Sarai. Ismael nasce do plano humano, embora Deus o coloque dentro dos seus propósitos maiores. E a gente sabe pela Bíblia que Ismael se torna o pai de muitas nações árabes, cumprindo aquela promessa de grande descendência feita para Agar. Mas a própria descrição dele como jumento selvagem e a tensão que já nasceu ali, por ele ter vindo fora da promessa original para Sarai, isso já anunciava os conflitos futuros entre os descendentes dele e os de Isaque. É impressionante como as escolhas feitas por impaciência podem gerar consequências complicadas que duram gerações, né? Isso nos ensina uma lição séria sobre responsabilidade. Deus, na sua soberania, na sua graça, Ele pode redimir os nossos erros. Pode usar até os nossos desvios para cumprir os propósitos dele. Ele com certeza abençoou Ismael, fez dele uma grande nação, mas isso não anula o fato de que nossas escolhas têm consequências reais e às vezes dolorosas que a gente vai ter que encarar. Então, recapitulando o que a gente viu hoje aqui em Gênesis 16. Vimos a tentativa humana de Sarai e Abrão de fazer a promessa acontecer do jeito deles. Isso gerou um conflito familiar terrível. Acompanhamos a fuga desesperada de Agar e aquele encontro transformador com o anjo do Senhor no deserto. Nos maravilhamos com a promessa específica para ela e para Ismael, e principalmente com a revelação de Deus como El Roi, o Deus que vê e ouve a nossa aflição. E vimos o nascimento de Ismael, fruto dessa mistura complexa entre planos humanos e a intervenção de Deus. Que tesouros a gente encontra nessa passagem, hein? Que lições a gente pode levar para a nossa vida hoje? Talvez a mais óbvia seja a importância de aprender a esperar. Esperar confiando no tempo de Deus. Isso. Resistir àquela tentação de pegar atalho, de forçar a barra com soluções humanas, mesmo quando a espera parece não ter fim. Confiar que o jeito de Deus, mesmo que a gente não entenda, é sempre o melhor. Outra lição clara é sobre os nossos relacionamentos, né? Como a gente lida com orgulho, inveja, amargura, jogar a culpa no outro, se omitir. Gênesis 16 nos chama a buscar humildade, a assumir nossa parte, a ser gente que promove reconciliação e graça, mesmo no meio de situações difíceis que, às vezes, a gente mesmo ajudou a criar. E talvez o consolo mais profundo que a gente tira hoje é essa certeza renovada. Nós servimos a El Roi, o Deus que nos vê. Em cada deserto nosso, em cada momento de solidão, de rejeição, de dor, Ele nos vê. Ele ouve o nosso clamor igual ouviu o da Agar. Que essa verdade fortaleça a nossa fé, a nossa esperança. O desafio prático para nós, então, fica assim. Em que área da nossa vida a gente precisa exercitar mais essa confiança paciente no tempo e no jeito de Deus, largando mão da nossa vontade de controlar tudo? Boa pergunta. E como a gente pode, nessa semana, ser mais intencional para lidar com os conflitos nos relacionamentos, com a graça e a humildade que a gente viu que faltou em partes dessa história? E, acima de tudo, como podemos viver mais conscientes da presença amorosa e atenta de El Roi? Como podemos, na hora da dificuldade, lembrar ativamente: aquele que vive me vê. Que essa consciência transforme nosso jeito de encarar os desafios, de orar, de viver. Que a palavra poderosa que a gente estudou hoje não fique só na mente, mas que ela transforme mesmo nossos corações, nossas atitudes, nossas ações no dia a dia. Que a gente possa viver na paz e na segurança do cuidado constante daquele que nos vê. Amém. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um aqui presente. Foi uma alegria muito grande estarmos juntos neste estudo. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Nos encontramos na nossa próxima aula, se Deus quiser.